Olá, olá, boa noite. Eu sou Silvia Vinhas, está no ar o Conexão Capital. Estaremos juntos até às 7 da noite com muita informação, boas conversas e muita informação para vocês. Olha, já estou aqui com a nossa entrevistada de hoje. Ela quis ficar aqui com a gente já, né? Nós vamos falar de doenças autoimunes. A doutora Rita Novaes, boa noite. Boa noite. Fala bem pertinho do microfone, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite. Hoje nós vamos falar, ela já veio aqui uma vez falar sobre água, a importância da água, sabe tudo. E ela vai falar sobre doenças autoimunes, o que elas são, como elas surgem e como uma nutricionista pode ajudar um paciente daqui a pouco. Então, hoje você vai ficar sabendo, você que sabe que aprende bastante aqui com a gente, você vai ficar mais conhecedor ainda de como você lida com as doenças autoimunes, que tem bem conhecidas, né? São várias, tem mais de 120 doenças autoimunes. As pessoas às vezes nem imaginam que tem a doença autoimune. Fala assim, uma bem conhecida. Diabetes é uma doença autoimune, artrite, artrose é uma doença autoimune. As pessoas acham que não é doença autoimune, é sim. Uau! Rosino, tem coisa boa hoje aí, hein? Muito prazer, estamos no ar, começando o programa agora. Vamos lá. Entrevista do dia. A doutora Rita Novaes, a nutricionista que já está aqui com a gente desde o início, né? Normalmente eu faço o jornal, faço tudo, mas a gente começou a papiar, senta aqui, vambora, participa do programa inteiro. Olha, eu já queria que você começasse falando o que é, explicar mais detalhe para o pessoal que está ali esperando muito o que é uma doença autoimune. Uma doença autoimune, ela pode ser causada por vírus, bactérias e até alimento mesmo. Nosso corpo, ele tem um mecanismo onde ele vai reagir quando você tem algum corpo estranho. E muitas vezes, quando nós temos uma proteína não digerida, que pode ser tanto um alimento como um vírus ou uma bactéria, é reconhecido e apresenta para o nosso corpo como corpo estranho. Cada um de nós temos o nosso órgão-alvo, que é aquele órgão, vamos assim dizer, mais frágil. E aí, apresentado esse órgão-alvo, você vai desenvolver as doenças autoimunes. E o que é muito importante, se você não fizer o tratamento da doença autoimune, você pode ganhar de presente mais uma doença autoimune. Os pacientes que não fazem todo o tratamento, você acaba tendo mais de uma patologia instalada nesse corpo. Então, tem que fazer todo o acompanhamento multidisciplinar para que você não tenha um sofrimento do seu corpo. Mas quando fala autoimune é o quê? Eu não entendo isso. Autoimune. Vamos assim dizer. Se a pessoa tem uma doença autoimune com a tireoide, é fabricado o anticorpo para essa tireoide. Então, essa tireoide, ela, lógico, através de exames, o médico vai fazer o diagnóstico falando que você tem uma doença autoimune. Você tem também a doença autoimune da diabetes, é gerado o anticorpo contra o seu pâncreas e aí todo o mecanismo de ação é ativado e você não consegue fazer o funcionamento do órgão da forma adequada. Então, eu não consigo fazer o órgão que precisa funcionar. Por exemplo, para combater a diabetes, precisa funcionar o quê? O pâncreas. Aí o pâncreas para de funcionar? Não. Isso, você tem uma redução do funcionamento do órgão. Muitas vezes as ilhotas ali, que é o funcionamento, são algumas células do pâncreas, são acionadas e elas perdem aquele efeito, aquele funcionamento da forma adequada. Não trabalham para você? Não trabalham da forma adequada. Mesma coisa a tireoide. Quando você tem uma doença autoimune da tireoide, que é o Hashimoto, a sua tireoide não funciona da forma adequada. Claro que o médico faz a investigação para saber se você tem o hipotireoidismo, que é diferente do Hashimoto. Ele mede o exame para saber se você tem uma enzima, e essa enzima, se ela estiver dentro do seu corpo, ela faz o diagnóstico que você está girando o anticorpo pelo seu órgão-alvo. Então, são vários exames que o médico faz para realmente fazer o diagnóstico. Então, existem vários tipos, por exemplo, de diabetes. Uma é autoimune, a outra... Eu posso ter uma diabetes porque a pessoa come muito. Ela não faz uma reeducação alimentar, não se come da forma adequada. Eu posso ter uma diabetes autoimune, eu posso ter também uma diabetes tipo 1. Então, tem vários tipos de patologia. Então, por isso que tem que ser feito o diagnóstico. E quais outras doenças que todas as pessoas estão acompanhando aqui? Tem muita gente hoje na live. Todas as pessoas estão acompanhando. Quais são as mais conhecidas?
Colite, diverticulite. Vamos lá, devagar. Vê se você associa aí com você. São 120. Colite. Não vai dar para falar todas. Não, 120 conhecidas? São 120. Eu vou falar as mais comuns. Tá. Colite, diverticulite, diabetes, artrose, artrite, você tem esclerose múltipla, então você tem uma gama de patologias. Lúpus também é uma doença autoimune, então hoje você tem várias patologias que são investigadas, verificando se esse órgão ele tem um anticorpo contra ele mesmo. Então o médico vai fazer vários exames para fazer a verificação, porque o tratamento quando você tem uma hipotiroidismo é de uma forma, e quando você tem um Hashimoto, que é um anticorpo contra essa tiroide, o tratamento é diferente também. E como é que a gente sabe que tem uma doença autoimune só com tem que exame? fazer os exames de sangue, se necessário o médico ele vai solicitar exames de imagem, por exemplo, dependendo do lúpus, ele pede o FAM. É que cada patologia, dependendo dos sintomas que o paciente tem, ele vai fazer toda a investigação. Então aqui não dá pra gente falar cada exame, porque tem algumas patologias que são muito específicas, mas é feita toda a investigação porque o tratamento é diferenciado. E quando a gente tem uma doença autoimune, qual é o perigo que a gente corre? Geralmente as pessoas elas vão ter um pouco de cansaço, mal-estar, elas vão apresentar alterações no hemograma, e aí a partir dessas alterações, tanto de sintomas como do hemograma, vai ser solicitado outros exames também para que a pessoa faça a investigação, para que o médico faça o diagnóstico. Não tem uma regra geral de falar, olha, todo mundo que tem doença autoimune vai ter X sintomas. Não, geralmente a pessoa sente. Não existe uma doença autoimune que a pessoa não sente nada. Por exemplo, uma artrose, uma artrite, a pessoa tem a dor. É que muitas vezes antes da dor, a pessoa já sente uma leve dor no joelho e ela vai empurrando com a barriga. Às vezes, quando ele vai fazer o diagnóstico, vai no médico, aí já está uma doença instalada. A doença é uma doença autoimune, ela vai aumentando a severidade e o órgão-alvo ele acaba diminuindo a sua função. Mas no caso da artrite, artrose, que são doenças comuns, né? Eu fui no médico, aliás, doutor Grava, né? Tá sempre aqui na Rádio Capital, no Paulo Lopes, o debate do Paulo Lopes. Uma vez eu fui me consultar com o doutor Grava, eu falei, como é que eu faço, hein, para não ter artrite, não ter artrose, essas coisas todas, eu faço tanta ginástica, eu me cuido, como é que eu faço? Sabe o que ele respondeu para mim, Rosina? Sabe o que ele respondeu? Você não vai acreditar? Tem que nascer de novo. E outra, morre cedo. Eu falei, como assim morre cedo? Morre cedo. Para você não ter essas coisas todas. É isso mesmo, doutor? Tem que morrer cedo, não dá para evitar nada disso? Você pode fazer uma prevenção. No caso da artrite e da artrose, eu trabalho muito com exames de sensibilidades alimentares. Eu vou te dizer que não tem uma regra, mas 99% quando eu peço o exame de sensibilidades alimentares para uma pessoa com artrose, ela tem a sensibilidade tanto ao glúten como à proteína do leite. Veja que a gente não tem que rotular o diagnóstico, mas a grande maioria é. Então, se você não digere bem essa proteína, ele vai ser apresentado como corpo estranho. E se você tem o conhecimento que, na verdade, esse alimento você não digere, fora a questão da bactérias e vírus, que pode ser uma causa também, você consegue prevenir ou reduzir. A gente sabe no caso da artrite, da artrose, você tem ômega que melhora a lubrificação, a gente tem colágenos. Hoje a gente tem uma série de ativos que você vai reduzir aquele impacto daquela destruição da cartilagem. Se eu nada fizer, a pessoa ao longo dos anos dela, ela vai sentir muita dor e muitas vezes vai evoluir para uma prótese. Então, antes de fazer tudo isso, antes de deixar evoluir, você pode ajudar o paciente. Claro, ele vai fazer a parte dele da reeducação alimentar, vai passar com o seu médico, o médico vai fazer o tratamento dele, seja lá com troitina, glucosamina, seja lá qual for a escolha do médico, atividade física de fortalecimento. Então, tem várias coisas que você pode ajudar, porque você vai reduzir o impacto do sofrimento do paciente. Quer dizer, os alimentos são tudo, né? Os alimentos são tudo. Gente, sabe que cada vez mais... Eu vou continuar falando de doença autoimune, se der, eu vou perguntar um pouquinho sobre alimento, porque realmente é a especialidade da doutora, mas... cada dia eu tenho mais certeza de que o alimento é tudo que a gente precisa, né? Tanto para curar como para destruir. O que a gente come é o que a gente é realmente. Com certeza. Você consegue consertar o organismo. Você cura você mesmo com o alimento.
Sim. É isso? Com certeza. E se você faz uma educação alimentar com uma dieta anti-inflamatória, você vai ajudar muito esse paciente, principalmente com doença autoimune, porque se eu sempre deixo ele inflamado, aí vai aparecer outras patologias, ele começa a sentir dor, ele começa a sentir uma série de outras coisas. E se você consome os alimentos que são benéficos para você, você vai aumentar a sua expectativa de vida. Então, aquela doença autoimune, que por motivo você acabou tendo esse diagnóstico, você vai conseguir controlar ela de uma forma bem tranquila e você não vai sofrer tanto. Agora, Quer dizer, se você não... Você tem o diagnóstico, você tem aquela doença, aí você, através de uma dieta, você consegue controlar essa doença? Controlar. É que assim... Olha... Eu faço não só a dieta, eu faço a dieta inflamatória, eu faço a reposição de todos os nutrientes, eu faço a solicitação dos exames, então o atendimento é bem personalizado. O que a pessoa precisa entender é que todo mundo que tem doença autoimune tem um gatilho por detrás disso, então a patologia veio porque naquele momento aconteceu alguma coisa na vida dela e aquele gatilho facilitou que aquele órgão-alvo entrasse em sofrimento. Então, por isso que eu falei do atendimento multidisciplinar, do psicólogo, do nutricionista, do seu médico, cada qual vai fazer o trabalho necessário. A grande maioria dos pacientes com doença autoimune, eles estão intoxicados por metais. Nós respiramos todo dia vários poluentes que estão aí no meio ambiente, não é no Brasil, é no planeta. Então, se você detoxifica esse paciente, se você cuida de tudo isso, vai ajudar muito. Ele vai conseguir ter uma sobrevida, sim, diferente. Eu tive o caso de uma paciente, passou semana passada, ela tinha vários nódulos e ela inclusive tinha doença autoimune. O tratamento da dieta, detoxificação, tratamento do médico dela, o tratamento que ela fez uma abordagem multidisciplinar, hoje ela não tem mais os nódulos. E aí a medicação que ela consumia de 100 microgramas, que era uma medicação considerável da tireoide, hoje ela está com 85. Então, para o paciente doença autoimune reduzir a dose da medicação e fazer o que ela faz hoje, que ela faz pilates numa intensidade bem alta. Só com alimentação com todo esse tratamento. Então, ela fez um tratamento. Então, para o paciente, é muito gratificante para o profissional que acompanha também ele. Você sabe que eu acho muito importante a gente colocar isso, porque as pessoas não acreditam. Eu tive um problema, uma bactéria, o H. pylori, e uma das coisas que me receitaram foi os zols da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, arazol, tudo arazol. Aí teve uma pessoa que veio aqui, inclusive, e falou, se a gente se alimentasse bem, a gente não ia precisar dos zols da vida. É verdade isso? É verdade. A bactéria, a H. pylori, ela faz parte do nosso corpo, só que ela está no intestino. Conforme você tem alteração desse pH do intestino, muitas vezes ela pode sair de lá e ir para o estômago. E aí você vai ter que fazer o tratamento. Só que os zóis é por um período de tratamento. É que muitas vezes, da forma que é prescrito, o paciente não entende que é por um período e usa ad eterno. Esse ad eterno, esse medicamento, ele diminui algumas vitaminas, principalmente do complexo B. E aí você leva as carências nutricionais. Olha só! Então, não existe patologia se você não tem também carência nutricional. Então, por isso que eu falei que eu fiz os ajustes do nutriente na qual a paciente precisava. Então, tudo isso é muito importante durante a abordagem. Então, não é um único cardápio, é um tratamento. Olha só quanto assunto, hein? Vamos lá, vamos voltar especificamente para esse aqui. Os principais sintomas das doenças autoimunes, no caso, depende da doença, não é isso, doutora? Vai depender da patologia. Tá. O tratamento, a gente já falou que o tratamento também depende da patologia. Isso. E algumas pessoas, elas podem, quando elas têm a doença autoimune, elas podem ter sintomas mais leves, outras podem ter sintomas mais graves e muitas têm infertilidade. Isso. Então, tudo de... Quer dizer, é difícil a gente definir qual é a causa de cada um, né? Porque você falou que tem 120 tipos. 120. Cada uma não dá para generalizar. Não. Olha, doença autoimune você cuida assim. Por isso que você tem que ver, por exemplo, um paciente com lúpus é um tratamento. Muitas vezes ele usa o corticoide ou não. Se você tem um Hashimoto, é tal medicação, a abordagem é diferente. Então, você tem que individualizar o tratamento do paciente. Não adianta só passar corticoide anti-inflamatório para todo mundo. Corticoide incha, né? Incha. Então, eu tive claro... Covid, eu tomava 3 corticoide, 3 por dia. Corticoide por causa da Covid. Imagina como meu corpo estava sendo atacado? Ninguém está falando aqui que ninguém vai passar um corticoide, não é isso. É que assim,
por um período, um tratamento, às vezes precisa, mas você tem que mudar todo o estilo de vida da pessoa. Se você não resolve os gatilhos, cada hora vai ser acionado um órgão. Então você precisa mudar o comportamento, a alimentação. É muito abrangente o tratamento, não é só prescrever um item e volta daqui 6 meses, 1 ano. Por isso que você disse que precisa, que é um tratamento, pessoal. Eu já vou já responder as perguntas de vocês. Tem muita gente aqui, tá bombando aqui. A gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar, né? Então, foi o que você falou, é psicólogo, é nutricionista, são terapias, é um conjunto para poder tratar. É um conjunto, inclusive como eu utilizo a biorressonância, eu utilizo desde os florais quânticos, como também o aparelho que eu tenho no consultório da biorressonância, que eu faço o tratamento, que é energia, que eu mexo na questão do receptor. Se você tiver um receptor que ele não está funcionando da forma adequada, eu vou lá com o aparelho, eu vou fazer equilíbrio dessa energia. Se às vezes é um paciente que ele não aceita o uso de equipamento, porque ele acha que é uma coisa, ele não aceita o tratamento, eu vou com os florais que eles vão trazer a questão da energia daquele órgão, mexer na questão do receptor. E o médico acaba gostando. Por quê? Porque se eu arrumo essa questão do receptor, porque nós somos feitos de átomos de prótons, então se você tem esse equilíbrio energético, que nós somos feitos disso, aquela medicação que o médico está administrando, ele acaba muitas vezes conseguindo até diminuir a dose, porque esses poluentes que deixam muitas vezes receptores todos sujos, acabam interferindo no tratamento do paciente. Então, fazer toda essa abordagem facilita o tratamento de todo mundo, como resultado final, uma boa melhora do paciente. Rita, quer dizer, se o corpo está sujo, né, de metais, Isso. tá cheio de toxina, é que nem, vou explicar para a mulherada, tá? Mulherada principalmente, quando você compra um creme muito caro para passar no seu rosto e a sua pele tá suja, adianta aquele creme? Não. Nada. Não é? Você fica gastando dinheiro à toa. Você vai lá, nossa, olha esse creme francês maravilhoso, passa. Mas sua pele tá suja, você não limpou a pele. Como é que vai entrar alguma coisa? É a mesma coisa do organismo. O organismo tá cheio, tá tóxico, tá inflamado, que você enche de doce. Então, tudo que entra, de alguma forma, acaba fazendo mal, Você é isso? tem que detoxificar o paciente no momento certo. Às vezes o paciente ele chega no consultório tão debilitado nutricionalmente que ele não tem o mínimo de nutriente, enzimas suficientes para detoxificar. Então, às vezes você tem que, no primeiro momento, nutrir o corpo para depois detoxificar. Tudo vai depender como que ele chega no consultório. Então, você tem que limpar esse terreno biológico, desde a parte de parasita, se tiver, porque somente 10% dos exames vão aparecer parasitas, mas muitas vezes esse órgão que está lesado, ele tem algum verme que está lá instalado. Tá. E verme não é só lombriga, a gente tem N tipos de vermes protozoários que estão ali instalados. Então você tem que verificar a causa. Qual o problema do paciente? Se você não tratar a causa, o paciente não consegue o benefício do tratamento. Pode ser uma medicação cara, que vai nada Que não vai resolver. adiantar. E demora muito tempo para a gente desintoxicar o corpo? Uma média, pelo menos 6 meses. 6 meses? Tem gente que até mais. Por quê? Porque todo dia nós estamos inalando e nós estamos se intoxicando com materiais com alumínio que tem nos desodorantes e antitranspirantes. Muitas vezes nós temos alguns filtros que não filtram a água e nós temos os alumínios que muitas vezes é utilizado para decantar essa sujidade. Então, tudo isso, se você está faltando nutriente, nós temos 3 fases para detoxificar. Se eu não tenho nutrição, eu não consigo detoxificar da forma adequada. Uma dessas fases não acontece da forma correta. Tanto é, por exemplo, tal pessoa pode tomar 10 gotas de tal medicamento e já resolver. E tal pessoa toma 50, porque uma metaboliza mais rápido e outra mais lentamente. Então, você tem que entender. Hoje, com a genética, nós temos até exames que você consegue verificar se a pessoa tem algum problema nessa fase de detoxificação. Infelizmente, não é de acesso a todas as pessoas, mas aquelas pessoas que têm vontade de fazer o tratamento e elas querem investir na sua saúde, e aí assim a gente acaba indicando esse tipo de tratamento que você consegue fazer até por saliva. É bem tranquilo. Olha que interessante. E é verdade que aproximadamente 75% das pessoas com doenças autoimunes são mulheres? Sim. Por que isso acontece? Por causa das alterações hormonais. Principalmente quando a mulher vai entrar na menopausa, ela tem essas alterações hormonais. O homem vai ter alteração também, mas a mulher sofre maior impacto.
Então, a grande mulherada, ela tem doença autoimune. Homem também tem, mas numa proporção bem menor. Eita, que é tudo pra mulher, hein? Vou te dizer, viu? Os homens passaram na fila bem. A mulherada, quando passou na fila, colocaram um monte de bagagem, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho que vocês estão. Olha só. Espera um pouquinho. Ah, tem áudio aí? Ah, não é pergunta? É o Marco Antônio falando que eu tô bonita com roupa branca. Obrigada, Marco Antônio. Muito obrigada. A diabetes pode ser autoimune também geneticamente de pai para filho ou dos parentes de primeiro grau, como os avós e tios? Marco Antônio da Vila Ré, São Paulo, capital paulista. A doença autoimune você vai ter 50% somente da genética. Você pode herdar do seu pai, da sua mãe, da sua família. Mas tem o fator do meio ambiente. Esse fator do meio ambiente seria o que você consome, os seus gatilhos, e isso vai potencializar. Então, não é porque no exame genético você viu que a pessoa tem predisposição a uma patologia que ela vai ter. Então, o que é legal do exame genético? É entender as suas facilidades de você ter alguma patologia e você trabalhar para que esse gene não seja ativado. Esse é o pulo do gato. Então, não é você falar assim, meu pai e minha mãe têm diabetes e vestir a roupa de diabetes e ficar esperando a doença vir. Não. O que eu preciso fazer? Qual dieta eu tenho que estar utilizando? O que eu tenho que mudar no meu estilo de vida para que você, antes da patologia vir, você esteja blindado contra ela. Você tem que fazer a prevenção. E esse negócio de mudar estilo de vida, gente, é difícil. É bom. É bom, mas é difícil. É pergunta? Ah, então tá. Vamos ver o que o Marco Antônio falou. Não é o Marco Antônio? Ah, é outra pessoa? Então vamos lá. Boa tarde, Rádio Capital. Meu nome é Cleusa, eu tenho psoríase. Eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa a respeito. Cleusa, obrigada pela participação. Dá para ajudar um pouquinho? Dá sim, Cleusa. A psoríase é uma doença autoimune também. Você tem que tratar o aspecto nervoso, né? O aspecto de como são esses gatilhos, porque toda vez que você fica mais ansiosa e nervosa, ela ataca. Você também tem que fazer a questão da dieta inflamatória e conhecer os alimentos na qual você consome e que ataca mais essa psoríase. E com certeza você tem outras carências nutricionais também. Então, cuidar da pele é bem importante porque coça bastante para alguns pacientes. Alguns pacientes acabam tendo alterações na pele, então tem que fazer uma abordagem multidisciplinar também. Porque tem jeito de melhorar essa questão, reduzir essas crises de psoríase assim. São crises? Tem pessoas que elas têm os gatilhos, elas ficam nervosas, aparece a crise da psoríase. E tem pessoas que elas estão bem consigo mesma, elas vão fazendo o tratamento e não sente tanto a psoríase. O problema, viu, Rosino, são os gatilhos. Aquela hora da fome, entendeu? Também. Tem gente, por exemplo, que não consegue parar de fumar, porque toma um cafezinho, quer acender um cigarro. É o gatilho, não é isso que é o gatilho também? Também o nervoso, às vezes a pessoa passou por um problema muito grave na vida dela, e naquele momento não aparece nada, depois de um período que vai aparecer. Então tem várias coisas que você deve abordar. Geralmente as doenças autoimunes, você passou algum problema na sua vida, é como que se você tivesse potencializado esse problema internamente. Então por isso que eu falo dos gatilhos. Ah, é? É. A doença autoimune, a gente pode dizer que tem bastante carga emocional? Tem muita carga emocional, por isso que quando eu respondi para ela, essa questão da ansiedade, do nervoso, porque todos nós podemos passar pelo mesmo problema. Alguns dão risadas e outros somatizam. Então essa questão de não conseguir resolver esses problemas internos vão gerar as doenças autoimunes se você tiver uma predisposição e tudo aquilo que eu falei que vem por detrás da patologia. Quer dizer, aquela pessoa que engole sapo, aquela pessoa que não põe para fora ou muito ansiosa, ela pode desenvolver por conta disso doenças autoimunes? Pode. Por que acontece? Toda vez que você tem esse gatilho acionado, pode ser por nervoso, por medo, por pânico, você diminui todas as vitaminas. É um mecanismo de ação para o seu corpo funcionar. Você automaticamente... A mesma coisa no Covid. Quando você está com o Covid... O vírus está lá instalado e ele vai diminuir todas as suas vitaminas. Por quê? Porque vai ser utilizado para o fortalecimento para o corpo sobreviver. Então, se você não tratar da questão do intestino da pessoa, que não tem nada a ver se ela vai no banheiro ou não, você não consegue uma abordagem desse tratamento. Por quê? Porque muitas vezes esse intestino inflamado ele vai fazer a ligação eixo
cérebro e hipotálamo. E aí a pessoa fica mais ansiosa, mais nervosa, e muitas vezes, já modulando essa questão da alimentação, vai deixar ela mais serena, mais tranquila. Porque a flora intestinal de uma pessoa que está tranquila, que ela está magra, é uma. A flora intestinal de uma pessoa sobrepeso, ou até mesmo que ela faz uso de alguns medicamentos de uso contínuo, são bactérias diferentes. Então, por isso que tratar do intestino é muito importante. Hoje, fora a questão da alimentação, nós temos alguns exames na qual o paciente vai até o laboratório, é um exame bem específico que chama microbioma. O laboratório vai analisar as fezes desse paciente, vai falar exatamente quais são as bactérias que fazem parte dessas fezes. E aí você vai fazer todo o tratamento desse intestino, porque não adianta ficar só dando probiótico se você não recuperou essa membrana interna do intestino. E depois de todo esse tratamento feito, depois de detoxificado, depois de feito uma série de coisas, você vai tratar com as bactérias que não tinham lá. Porque muitas vezes o intestino está cheio de bactérias patogênicas, então está ganhando o time dos patogênicos em vez daquelas bactérias que nos defendem. Então tem várias coisas que você tem que fazer. Não adianta sair dando probiótico para todo mundo. Tem que ser uma coisa personalizada. Então, principalmente em doenças autoimunes, você vai ver grandes benefícios. Sabendo os alimentos na qual inflama as pessoas, sabendo qual tipo de microbiota está inflamando as pessoas, então tem várias coisas que você precisa fazer. Não é um simples comprimidinho que vai resolver a vida das pessoas. Eu sei que não dá para generalizar, mas dá para o pessoal que está acompanhando, você dar uma dica de alimentos inflamatórios. Olha, gente, cuidado com esses alimentos que eles são inflamatórios. Dá para você falar pra gente? A fritura é o vilão. Fritura. Então, pastelzinho. Rosino, você que gosta de pastelzinho da feira, Rosino! Você adora o pastelzinho da feira. Cuidado, pode pelo menos? Veja, ele não fica sem. Não é porque de vez em quando você vai comer um pastel que você vai ficar doente. É a quantidade de vezes que você vai consumir. Então, assim, às vezes a pessoa não é porque vai comer uma batata frita hoje. É porque hoje é fritura, amanhã são os alimentos muito gordurosos. Não pode. Não pode. Então, se sempre a pessoa está consumindo alimentos mais pesados, como por exemplo, nós temos também os refrigerantes, nós temos os alimentos industrializados, juntou com os poluentes, você fez a receita do bolo para você ficar doente. Então, tem vários alimentos que você vai inflamar. Então, fritura, açúcar é muito inflamatório. Então, açúcar branco, os outros podem. Açúcar de coco é o que dá menor, aumenta a glicemia. Mas os outros açúcares, se você for consumir, é com moderação, porque o açúcar é viciante. Às vezes a pessoa consome um açúcar e começa a viciar e consome demais. Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com moderação, de preferência um açúcar orgânico, porque senão a gente tem a questão dos agrotóxicos, são também poluentes. Senão a gente não consegue limpar as pessoas. Então, açúcar é campeão em inflamar as pessoas. A questão de chocolates, qual chocolate você consome, porque a gente tem chocolate 60, 70 e tem chocolates ao leite, chocolates que só tem emulsificantes. Então, precisa comprar alimentos, na verdade, mais comida de verdade, arroz, feijão, salada, verdura. Quanto mais industrializados você consome, a indústria alimentícia, para vender, precisa colocar algum produto para aumentar o tempo de validade. E esses produtos que são colocados, esses aditivos para aumentar as validades, para nós, são tóxicos. Então, ninguém vai ficar doente porque hoje comprou um bolo industrializado. Mas se eu como toda uma alimentação de pacotinho, com certeza, juntando tudo isso que eu comentei aqui, nós vamos ficar doentes. Então, são várias coisas que vai levar à inflamação. Ninguém tem uma doença autoimune de hoje para amanhã. É no decorrer da nossa vida que nós vamos inflamando o nosso corpo. Por quê? Em alguns momentos, nós temos que tomar alguns remédios que você está doente, mas é por um período. Só que, contrapartida, você tem que fazer toda outra abordagem, porque às vezes a pessoa acha que vai tomar só um antibiótico, resolveu do resfriado e nada vai ser feito, mas não é. Se você não tratar, por que eu fiquei resfriado? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo da dor de garganta? Eu sempre vou tomar a medicação e sempre vou ficar no círculo vicioso. Olha, gente, a gente tem uma dorzinha, a gente vai lá e cura, mas não vai descobrir o que é. A causa, por isso que tem que fazer as consultas. A Gisele Rocha pergunta o seguinte: doutora, é verdade que o leite é bom para os ossos? Porque uns médicos falam para beber leite, outros falam que não. Eu preciso dar para o paciente o cálcio. O cálcio nós temos nas folhas verdes escuras, oleaginosas, que são as sementes, castanhas, amêndoas.
A questão do leite tem que ser muito individualizada. A grande maioria dos pacientes, pelo fato de eu tratar de doenças autoimunes, quando eu faço o exame, 90%, às vezes até mais, tem essa questão da digestão desse alimento. Então, para a gente não ser taxativo, é bom sempre fazer o exame, não é a lactose, sim a proteína do leite que eu estou me referindo. Se a pessoa não tiver nenhuma dificuldade em fazer essa digestão, ela não apresentar nenhuma alteração, que é essa questão de sensibilidades que a gente fala que é por IgG, que é diferente de alergia, ela pode consumir. Agora, se ela tiver essa predisposição, que ela não metaboliza bem essa proteína do leite, eu prefiro que ela consuma mais vegetais, mais folhas verdes, mais oleaginosas, porque ela vai receber a mesma fonte. O que nós temos de problema é que o leite de vaca é feito por bezerro, que é muito grande. A proteína dele é enorme. E como ele não tem a proporção de cálcio e algumas outras substâncias, fósforo na proporção correta, muitas vezes você não consegue absorver esse cálcio, ele fica circulante, causando calcificação. Então, aqui numa regra geral, falando mal do leite, a gente precisa entender como cada um de nós estamos metabolizando esse alimento, porque se você não metaboliza da forma adequada, aí sim o gatilho vai ser acionado por uma artrose, por uma artrite. Então, é isso que as pessoas não precisam generalizar numa consulta, falar assim: tem que tomar o leite, senão vai ficar com osteoporose. Porque, na verdade, hoje o que eu vejo pela prática clínica, eu tenho mais 26 anos de profissão, as pessoas que estão tomando muito leite e muito iogurte, elas estão com artrose, com artrite. Toda vez que eu pego o exame, o problema está ali. Então, eu gostaria que as pessoas verificasse um a um, para a gente não falar que todo mundo toma ou todo mundo deixa de tomar, mas que o cálcio faz parte, e para que eu tenha uma boa saúde óssea, eu preciso não é somente do cálcio, vitamina D, magnésio. Eu tô cansada de pegar paciente com carência de magnésio, zinco, bório, manganês. Então, hoje, muitas vezes a prescrição é muito pequena. Não adianta só dar cálcio para o paciente se eu não tiver os outros cofatores, que são as outras vitaminas que vão fazer a absorção. Aquele cálcio vai ficar circulante, e o que eu tenho recebido muitas vezes de outros colegas são pacientes com calcificação de artéria. Então, eu não resolvi a vida desse paciente, ao contrário, eu prejudiquei. Então, é bom fazer a investigação e verificar o que realmente está faltando para o paciente antes de falar tome ou não tome leite. Tem que fazer a investigação. Faz alguma diferença, tá perguntando, o tipo de leite, por exemplo, leite desnatado, leite integral, semidesnatado, leite de arroz, faz diferença? É que assim, o leite de arroz, ele não tem nada de origem animal. A concentração dele de cálcio é pouca. A questão do leite desnatado por leite integral, o que vai diferenciar é o teor de gordura e aí o teor de nutriente. Se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, é preferível consumir o leite integral porque ele vai ser mais rico. Muitas vezes o desnatado não tem quase nada de nutriente. Então, o que a pessoa está ganhando de benefício com o consumo desse alimento? É isso que a gente tem que verificar. Quer dizer, tomar leite desnatado é a mesma coisa que tomar água? Mais ou menos isso. Porque a proporção de nutrientes é pouco. Agora, se é um paciente que ele metaboliza bem o leite e ele está com colesterol, eu não vou dar muitas vezes o leite integral por ele, por uma questão de Mas avaliar. se a pessoa, por exemplo, tem problema de obesidade? Eu também? Muitas vezes prescrevo leite de inhame para eles. Por quê? O leite de inhame você faz na sua casa, é barato, é rico em vitaminas, rico em minerais, não dá pico de glicemia. E eu não tenho esse problema, porque o excesso também da questão de produtos que tem o leite, se a pessoa tem diabetes, eu vou aumentar a insulina dele. Se a insulina dele já está alta porque o pâncreas dele não está fazendo toda a função da forma adequada, não faz sentido eu prescrever o leite. Então, por isso que tem que ser individualizado. Por isso, gente, olha, o que a gente tem de conclusão aqui? Né? Vocês estão fazendo muitas perguntas, mas eu já concluí algumas coisas. E não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Se você tem algum problema, às vezes a gente vai num cirurgião, num médico geral, enfim, ele vai lá e prescreveu o que você está sentindo. Mas muitas vezes é bom você fazer um exame para saber o que você precisa. Que vitamina que está faltando para você? Está faltando para mim uma vitamina? Pode não estar faltando para você. Então como é que vai falar? Todo mundo toma leite integral, todo mundo toma leite de arroz, todo mundo vai tomar suco de laranja. Suco de laranja pode não ser bom para você. Como é que faz para desintoxicar? Depende de você, depende do seu organismo. Cada um tem um organismo, né? Então a gente está quase chegando no final aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Faltou falar alguma coisa importante, doutora, por favor?
Como você falou, cada paciente tem que ser tratado de uma forma individualizada. Não tem como a gente determinar o que você vai fazer. Não tem um protocolo fechado para todo mundo igual. Mesmo porque as pessoas têm pesos diferentes, elas têm hábitos de vida diferentes. Muitas vezes, por mais que eu comentei do leite de inhame, tem pessoas que não gostam. Então, cabe ao nutricionista verificar qual possibilidade que eu posso estar colocando de algum alimento que tem também o cálcio, que vai suprir a necessidade dele, só que ele quer beber alguma coisa com o cafezinho dele. Então, tem que ver uma outra bebida, de repente um leite de coco, um leite Mas de aquele amêndoa. leitinho com café que a gente toma de manhã, faz diferença? Café com leite de manhã? É uma questão de hábito do Brasil. Então, a gente mudar comportamento é difícil. Muitas vezes na primeira consulta não adianta fazer aquele cardápio maravilhoso, porque se eu não conseguir mudar aquele estilo de vida da pessoa, imagina, se por 50, 60 anos ela sempre consumiu, você tem que fazer adaptações do seu cardápio explicando por que você está fazendo e mudando. Se você escolhas, né? Isso, escolhas. E por que você está daquela forma contribuindo para ele, daquela forma montando aquele plano. Se você muitas vezes for taxativa, ele não consegue, porque se você gosta... É um hábito. Se você não faz sempre daquela forma, enquanto você não consegue mudar hábito, fica difícil virar a chave. É muito difícil. É difícil, então muitas vezes você tem que ir com cautela, explicando, olha... E essa alteração no exame, eu gosto muito de explicar o exame para o paciente, porque o exame de sangue é dele. Não adianta olhar para ele e falar assim, olha, seu exame deu tudo normal, mas tudo normal o quê? E deu alterado o quê? O que eu preciso fazer para melhorar esse índice que está ruim? A partir do momento que ele sabe, olha, esse índice está ruim, mas vamos tentar introduzir no seu plano alimentar esse alimento, porque isso vai te ajudar. Ele vai tentar devagar introduzir nos seus hábitos. Agora, se eu só prescrevo lá, come isso, mas para que é isso? Ele não vai fazer, porque é outra muito diferente. coisa importante também, né? A gente está quase no finalzinho. Muitas vezes, a combinação de alimentos pode não ser boa para você. Você está fazendo uma combinação lá, combinando isso com aquilo, e não faz bem para você, para sua doença ou alguma coisa sua, não, porque a doença não te pertence. A doença ou alguma coisa que você tenha, muitas vezes só com alimentação, uma boa alimentação, você resolve. Não temos mais tempo, doutora, por favor, deixe seu contato, porque eles estão aqui me bombardeando, querem te encontrar. Instagram, onde é? É 992288515, o Instagram nutricionista _Rita Novaes. Muito bem. Muito obrigada mais pelo uma convite. vez, viu? Pena não ter dado tempo de ter respondido a todos. Mas olha, pessoal, não, a maioria deu sim. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Rosino. Vem aí a capital. O esporte maravilhoso com a equipe esportiva daqui, né? A capital da hora chegando, né? E depois também hoje tem, né? Hoje tem Vini, Roberta, tem todo mundo. Programação normal? Tom Rabaioli, todo mundo fique com a gente, porque é a programação normal, aquela programação que você já está acostumado, que você adora. Muito obrigada à produtora Isabela, que trabalhou muito nessa pauta, e muita coisa que a doutora falou serviu para você também, não é? Obrigada a todos, beijão. E a gente volta amanhã, a partir das 6 da tarde. Tchau, gente.